Boa noite, galera! Gente, chegamos aqui com o programa desta segunda-feira. O Luciano Vitorino tá aqui, faz a gente rir. O André Isaac só contando história do rádio esportivo, né, André? Tudo bem? Estamos aqui modulando o Rex 3 com o Rex 4, né? Ei, psiu! E aí, Cleison? Tudo bem, Pasqueiro? Beleza? Beleza. Rapaz, que fim de semana bom, hein? Foi. 2 vitórias e um empate, 7 pontos. Se computarmos os 3 pontos da Napolina, 10. Um do Craque, 11. Nenhum do Goianésia. Por aí. O Goianésia foi o que estourou no final de semana. Pontos. Foi legal. Vamos até as 8h15 aqui. O nosso WhatsApp é o 62-8599000. Mande sua mensagem e a gente lê aqui no ar. Tudo que rolou no final de semana você confere agora com a gente. Já vamos com os melhores momentos do empate de ontem, do Goiás com o Sport 0-0 no Serra Dourada. No Serra Dourada, o Goiás recebeu o Sport em busca da primeira vitória em Goiânia. O volante Amaral foi homenageado pelos 350 jogos com a camisa esmeraldina. A bola rolou e o primeiro bom lance foi do Sport. O volante Richelli, após cobrança de falta de Wendel, mandou a bola no travessão, mas o impedimento já estava marcado. De novo Sport. Érico Júnior arriscou de fora da área, nas mãos do goleiro Renan. Apenas aos 36 minutos, o Goiás chegou. Assuério bateu fraco, tranquilo para o goleiro Magrão. 2 minutos depois, Thiago Real recebeu dentro da área e finalizou para mais uma boa defesa do experiente Magrão. No segundo tempo, o primeiro bom lance aconteceu apenas aos 29 minutos. Boa jogada de Eric, que tocou para a esquerdinha, que colocou Ramon na cara do gol. Ele driblou o goleiro Magrão e bateu para fora. Aos 32 minutos, o lateral esquerdo Lima cruzou e o atacante Bruno Mineiro fez de cabeça, mas o bandeirinha Eduardo de Souza Couto já havia marcado impedimento do atacante esmeraldino. Estava ou não estava impedido? Fim de jogo no Serra Dourada, Goiás e Sport 0-0 e o Verdão segue sem vencer em Goiânia. Vamos dar mais uma olhadinha nesse gol anulado do Goiás, porque ontem o Eric até perguntou ao vivo pra gente, eu achei que estava impedido um pouquinho. Hoje já ouvi, lá na Bandeirantes 820, o Alípio que narrou o jogo, o Cabeça, acha que não estava impedido. O Cleison acha, né, Cleison? Repete aí, por favor, vamos lá. Esse gol impedido do Goiás, pelo menos anulado. Na hora que o Lima... Vai agora, dá uma paradinha na hora que a bola vai sair do pé do Lima. Aí. Volta um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aí. Um pé à frente. Tá, né? É. A sombra lá denuncia também, né? Aí, agora perfeito, ó. Ele tava um pé à frente. Ontem eu assisti o jogo, né? Pelo Tiratema. No Tiratema. Então fechou. Ele tava um pé à frente. E esse Bandeira também foi bem, porque teve um lance também que ele marcou um impedimento do Sport no primeiro tempo. Foi que a bola pegou no travessão. Foi, exatamente. Travessão. Do mesmo jeito, mesma forma. Ô, Cleison, o Goiás não foi bem ofensivamente de novo? Ofensivamente. Defensivamente nós já esperávamos o Goiás bem, por esse esquema, né? E o receio era realmente a questão ofensiva. No primeiro tempo, o Goiás inexistiu em termos ofensivos. Já no segundo tempo melhorou bem. Até com o avanço dos meias, né? A alteração feita, a entrada do Eric, melhorou demais o Goiás na parte ofensiva. Os meias avançaram um pouco mais, tanto o Thiago Real quanto o Ramon também chegando. O Ramon, aliás, teve a melhor oportunidade do jogo, né? Driblou o goleiro. Driblou, ele fez o mais difícil na hora de completar o lance, no mais fácil, podemos dizer assim. Ele acabou complicando e jogando para fora. Mas o Goiás ficou devendo apenas na parte ofensiva. Bruno Mineiro, aquela questão, né, de falta de ritmo de jogo, mas é um jogador que a gente percebe que vai encaixar no Goiás. É um jogador de muita disposição, muita velocidade, se movimenta bem. Acredito que vai encaixar bem no Goiás. Agora o Goiás está pecando realmente nessa questão ofensiva. Mesmo assim, ele atacou bem mais do que o Sport Recife. O problema do Goiás é na hora de finalizar ou na hora de criar, André? Ontem, no segundo tempo, foi na hora de finalizar. Criou muitas oportunidades, criou muitas chances. Por exemplo, o Ramon, ele perdeu um gol feito, né? Aquela bola do Ramon ali, sabe o que ele tinha que ter feito? Tocando pra trás, né? Não, batido de biquinho, igual o Jamie do Vila fez. Também. Ele saiu na cara do Magrão ali, dá um biquinho do lado. Foi, olha lá, ó.
Ele tinha Então, várias opções. Ele podia bater pro gol, ele podia tocar pro Bruno Mineiro que estava entrando livre. Poderia, tinha o Eric um pouquinho atrás também, se ele der um toque para trás, achava o Eric. Agora, o que me dá esperança ofensiva do Goiás para os próximos jogos é ter visto o Eric entrando bem no jogo e o Bruno Mineiro, que é bom jogador. Aí ele tem que mudar o esquema. E outro que foi bem foi o Esquerdinha. Mas para jogar Eric e Bruno Mineiro, ele tem que mudar o esquema. Ele vai ter que tirar um dos meias. Vai ter que tirar um dos 5 do meio campo. Vai sobrar para o Thiago Real ou para o Lineker. Exatamente. Né? Você acha que ele faz isso nesse contra o São Paulo? E nesse momento sobraria para o Lineker, né? O Thiago Real foi bem mais efetivo. Cleison, ali tá difícil, viu? Ver quem tá menos ruim. Não, mas o Thiago Real aparece um pouco mais. Até pela experiência, né? Mas o Lineker é um garoto que tem muito potencial. Mas nesse momento, se você olhar com a realidade, o Thiago Real tá um pouquinho melhor. Vamos dar uma olhada no que disse o pessoal, André? Vamos Daqui lá. a pouquinho você volta a comentar. O Ramon e o Ricardo Drubski falaram após o empate por 0-0 com o Sport. A gente treina todo dia, pegar um pouquinho mais, acertar na pontaria, exigir mais nos treinamentos para quando chegar no jogo, tá bem bastante afiado. E aquela principal chance que teve ali foi sim? Tive a felicidade na hora de finalizar, a pena puxou de cano, mas é normal, assumo ali, eu errei, e se eu tivesse feito o resultado era outro. A gente nunca entra com o objetivo de defender, de empatar. Fizemos um primeiro tempo burocrático, um primeiro tempo sem muita contundência, sem muita força. Segundo tempo já mexemos, já deu uma vida legal, o time ficou bem mais, com mais argumentos ofensivos, foi interessante. E criamos ali 2, 3 situações claras de gol, fizemos um gol, não sei se estava impedimento mesmo, vocês aqui podem dizer isso para a gente com mais certeza. Mas enfim, eu quero pegar o segundo tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo com mais argumento, com mais qualidade, e o que a gente queria que fosse os 2 tempos dessa forma. Mas vocês estão vendo que a gente está com dificuldade de furar a defesa contrária, a gente está com algumas dificuldades, a gente está criando argumentos ofensivos, está tentando alguns jogadores, mas nós ainda não encaixamos. É uma fase que nós estamos passando que realmente incomoda, uma fase chata, mas que a gente vai encontrar o caminho dos gols, a gente vai fazer. Agora, a nossa tendência é buscar isso com calma, com paciência, porque nós temos muitos atacantes jovens e a gente não pode encher o time de atacante, mesmo porque não vai adiantar nada. E a gente tem que ir com calma, experimentando aqueles que estiverem mais inteiro para essa competição, que é muito difícil. E no comecinho da resposta, quando perguntaram sobre os problemas do ataque do Goiás, ele deu uma espanada, falou, mas também temos uma das melhores defesas. O Goiás fez 7 e tomou 7 até agora. Sexta-feira o Marcelo Segurado também achou ruim. Agora, aqui todo mundo valoriza a defesa do Goiás. O ataque está mal e ponto. Não adianta eles acharem ruim. E aí ele começou a concordar depois, falou que está difícil, que a fase não é boa e tudo mais. Que a fase é chata. Não é verdade? Ele tem que resolver isso, porque uma hora toma. Não é verdade? E não tem feito. Aí fica ruim. E já são 2 empates seguidos. E um bom ataque também ajuda a defesa, né? A bola fica um pouquinho mais lá na frente. Segura a bola, desafoga os volantes, os zagueiros. Assim como foi ontem no segundo tempo. O segundo tempo mesmo ficou até bem mais tranquilo. O Goiás, em determinado momento da partida, o Goiás dominou completamente e prendeu a bola no ataque. Pressionou a equipe do Sport que não chegava, não tinha nem contra-ataque. O Sport não dava conta de atacar. O Sport não tinha nem contra-ataque. Essa é a parte boa do jogo, é a parte que dá esperança de melhora para as próximas partidas e para um jogo mais difícil, que é o contra o São Paulo no próximo domingo, às 4 da tarde. Você colocaria Eric e Bruno Mineiro? Eu colocaria Eric e Bruno Mineiro e tiraria formaria o meio campo com Amaral, Davi, Ramon, Thiago Real, isso. Eric e Bruno Mineiro. Exatamente. É isso, Cleison? Eu já penso que ele vai começar com o mesmo time. Com o Bruno Mineiro no banco? Com o Bruno Mineiro no banco, até porque o Bruno entrou, fez um gol duvidoso, segurou mais a bola. Sim, só que ele ainda não está bem fisicamente, ele ainda não está bem em ritmo de jogo. Mas o Assuero está bem. Sabe por que esse esquema do Goiás não funcionou plenamente ontem? O primeiro tempo foi horrível, foi sofrível? Porque o Sport não atacou. O Goiás, com esse esquema, o Goiás jogou ontem no Serra Dourada, até fiquei surpreso. O Goiás ficou esperando o Sport. O Sport falou, não vou não, parceiro, vou ficar aqui também. E ficou. O Sport não foi. Aí depois o Goiás mudou o esquema para o segundo tempo, posicionando os meios um pouco mais avançados. Aí teve a entrada do Eric, que ajudou também a puxar esse ataque. Aí o que acontece? O Sport continuou segurado na defesa, se mantendo na defesa, mas sem força ofensiva, sem força de contra-ataque. Aí o Goiás pressionou. O São Paulo já é diferente. Se o Goiás
propuser ao São Paulo jogar atrás para ir no contra-ataque, o São Paulo aceita. O São Paulo vai tentar atacar o Goiás. O São Paulo vai partir para cima do Goiás. Não é característica do São Paulo ficar se defendendo. O São Paulo já parte um pouco mais. E aí, nesse caso, o Goiás vai precisar desse esquema forte, com jogadores marcando bem no meio campo, só que precisaria ter uma transição um pouco mais rápida e mais qualidade na hora de finalizar, né? Até porque a zaga do São Paulo é muito melhor. Ó, nós temos aqui o VT com os gols da Série A. Vamos lá, gente. Sábado e domingo a bola rolou. São Paulo perdeu para a Chapecoense 1-0. Gol do Ricardo Conceição, volante da Chapecoense. São Paulo irregular, né? E a Chapecoense jogou do jeito que eu te falei que o Goiás tem que jogar. O Bahia empatou fora de casa com o Atlético Mineiro 1-1. O Tite fez para o Bahia e o Luan fez para o Atlético Mineiro. O Leverkusen também não faz o time jogar de jeito nenhum, né, André? Tá com dificuldade. O Curitiba com o Celso Roth também mal. O Bolatti fez o gol do Botafogo. O Giuliano marcou para o Grêmio 1-0 contra o Figueirense. Primeiro gol dele com a camisa do Grêmio. Segundo jogo, né? Isso. E lá o povo pegando no pé do Barcos, que não faz gol de jeito nenhum. Não acerta o gol. O Atlético Paranaense jogando sem torcedor ainda, por causa daquela briga com o Vasco ano passado. O Marcelo fez o primeiro gol. E o Coutinho, né? Como é que é o primeiro nome dele? Douglas Coutinho fez o segundo. 2-0 no Criciúma. Esse jogo é o Bahia contra o Vitória, é o Vitória contra o Corinthians, ficou 0-0. Vitória segurou o Corinthians, grande defesa do goleiro Wilson. Aí já é Série B? Não. Esse jogo são as chances do jogo Vitória e Corinthians. Ah, é? Isso. Exatamente. A defesa do goleiro do Vitória. Tá certo. Agora o Fluminense. Golaço do Olha o Samuel que viria pro Goiás, ajeitar a bola pro Conca. Pois é, tem que ver se ele já fez os 7 jogos, hein? Não, mas não vem mais não, isso esquece. Não, já era. Aí o Internacional deu um sacode no Flamengo, 4-0. Rafael Moura, D'Alessandro, Fabrício e Alex. E o Inter perdeu uns 2, 3 gols ali feitos feitos do ainda. Internacional. Né? Que cor, hein, Cleison? Foi. Cor feio mesmo. André Isaac. Mas o Flamengo bem desfalcado também, apesar de eu ter comigo um sentimento que o Flamengo vai cair esse ano. Palmeiras perdeu para o Cruzeiro 2-1 no Pacaembu. Ricardo Goulart e Manuel, os gols do Cruzeiro. E o Tobi, o zagueirão, fez o gol do Palmeiras. Palmeiras que no finalzinho errou um gol imperdível. O cara sem goleiro bateu por cima do gol. O Henrique, zagueiro. É isso aí então. A classificação... O Henrique é atacante. Atacante, isso. A classificação da Série A. Cruzeiro 25, Corinthians 20, Fluminense 19, Atlético Paranaense 19. Goiás é o 10º, com 17 pontos, a 2 pontos do quarto colocado. Na outra página, caindo, Vitória 8, Figueirense, Coritiba e Flamengo com 7. 5 próximos jogos do Goiás agora, para a gente ir para o bloco e para o torcedor ficar ligado. Domingo, Serra Dourada, Goiás e São Paulo. Depois, no dia 3 de agosto, Fluminense e Goiás. Depois o Goiás joga fora de novo contra o Bahia, dia 9 de agosto. Os outros 2 jogos. Depois pega o Internacional aqui, dia 17 de agosto. E 20 de agosto pega o Corinthians fora. Só pedreira, mas é a Série A, é o que temos no momento. No próximo bloco, a gente volta para falar do Vila Nova. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Completa linha de máquinas, ferramentas, motores estacionários, rodas, rodízios, adesivos, equipamentos de proteção individual e artefatos de borracha em geral. Fica na Praça OK em Campinas. Tem estacionamento próprio. Telefone 3291-9400. Nacional Borrachas, você procura, você acha. Para se destacar, cuide de seus diferenciais. Faça PUC Goiás. Inscreva-se para o novo vestibular até 22 de julho. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida.
Ei, você está precisando de um Auto Center completo? A Auto Center Divino Rodas tem tudo para o seu carro. Alinhamento, balanceamento, suspensão em geral, troca de óleo, rodas, pneus, desempenho, pintura e injeção. Quer mais? Venha para a Auto Center Divino Rodas e confira o nosso ótimo atendimento. Auto Center Divino Rodas. Fone 3273-0746. Aqui uma pergunta do Misael. Boa noite, Pasquetto. André, você acha que o meu Dragão tem chance de voltar para a Série A do Brasileiro? Chance tem, está crescendo de produção do campeonato, vamos ver a evolução do Atlético nas próximas rodadas. Potencial tem para isso. Olá, sou o Henrique e queria saber a opinião de vocês sobre o jogador Samuel no Goiás. E aí, Cleison, vem ou não vem? Não, atacante do Fluminense. Seria um baita de um reforço para o Goiás, jogaria tranquilamente no Goiás e poderia ser inclusive esse goleador que a gente está cobrando hoje no Goiás, aquele jogador que possa definir, porque no Goiás hoje falta apenas um goleador, como foi o Walter na temporada passada, na temporada anterior. Vai jogar mais ou menos nesse esquema também, 5 ali no meio campo, o Walter como referência é o jogador que conseguia definir. Hoje o Goiás não está encontrando esse definidor. O Samuel poderia ser esse jogador, mas eu acho difícil, o Fluminense quer ficar com ele. Boa noite a todos. O Fabrício Ramos pergunta, André, será que a grana da venda do Fernando já chegou no Vila? Não sei. Boa pergunta, Luciana Vitorino vai atrás disso pra gente essa semana. Acho que depende muito da iniciativa do Vila também, de fazer o requerimento desse dinheiro. Tem né? que juntar uma documentação. Documentação, enviar. Provar tudo Aí, certinho, eles né? não vão deixar de fazer. Mas é um assunto bom pra gente olhar durante a semana. A Luciana vai dar uma olhada lá pra gente. Eu acredito que até eles nem vão divulgar se receber também não. Que vai chover de gente, André, cobrando. Olá, sou o Gilson, quero participar do sorteio da luva do goleiro Kleber. O Pasquetto, você torce mesmo pra quem? Tigrão ou Moché? Gilson, de Senador Canedo. Gilson, eu sou Goiás. E sobre a luva, hoje à tarde o Kleber confirmou para a Luciana que vai entregar os 2 pares de luva. E assim que a gente tiver com as luvas aqui, vamos fazer o sorteio. Negócio organizadinho, né, André Isaac? Luvas profissionais, bonitas. Isso aí, 2 luvas a gente vai divulgar aqui, vai ter marca chamadinha, mexicana. Ele vai explicar direitinho amanhã. Amanhã a gente vai conversar com ele e vai fazer o sorteio dessas 2 luvas. Muito gentil o goleiro Kleber com o torcedor colorado. Como é que é isso aqui, gente? André, boa tarde. Na verdade, o erro da CBF foi ter mandado o Dunga embora na primeira passagem. Ele estava fazendo um grande trabalho, havia ganho tudo, até mesmo na Copa de 2010. Mas bastaram 45 minutos contra a Holanda para jogar fora todo o trabalho. Marcelo Duran. É isso aí, Marcelo Duran. O trabalho do Felipão foi tão ruim que há quem diga de boa. É verdade. Eu sou um dos que diz isso. Eu falei até antes mesmo da volta dele, nós falamos sobre isso aqui. Eu falei sobre o Dunga. 72% de aproveitamento. Por exemplo, o Dunga eu desanimei a ponto de não achar nada, sabia? Eu desanimei. O Dunga, o Pasquetto, comandou a seleção, André, em 60 jogos, 42 vitórias, 12 empates, 6 derrotas em 4 anos de trabalho. Com título de Copa América, título de Copa das Confederações, umas 4 surras na Argentina, a menor delas de 3. A classificação de eliminatória mais tranquila da seleção brasileira. O Brasil conquistou com antecipação a classificação, batendo a Argentina lá por 3-1. Questão de resultado. Para mim ele fez aquele jogo contra a Holanda e o primeiro tempo o Brasil para ter goleado a Holanda. Eu concordo com o que disse o torcedor, eu tinha falado sobre isso. Para mim, o erro, porque o LOL comanda a seleção da Alemanha desde o fim da Copa de 2006. E nem por isso ele perdeu 2010. Ele foi mandado embora, muita gente chegou inclusive a questioná-lo, o LOL foi mantido e hoje foi campeão com a seleção da Alemanha. O mesmo trabalho poderia ter sido feito com o Dunga. Eu acho que faltou ao Dunga apenas a tranquilidade necessária de saber administrar algumas situações. Ele mesmo brigou com a TV grande, a Rede Globo, e ele durante uma boa parte da Copa do Mundo, ele deu muita importância a isso. E isso tirou um pouco o foco do trabalho dele. E outros erros também, acho que ele poderia, por exemplo, ter convocado o Ronaldinho Gaúcho naquela oportunidade, não precisava ter tido aquela birra, ele poderia ter levado porque depois fez falta, porque quando o Kaká foi para a Copa e não estava 100%, ele precisava de um outro experiente para poder, num jogo como aconteceu com a Holanda, por exemplo, no segundo tempo, ter colocado em campo para poder administrar e trazer um pouco mais de respeito. Mas foi o único jogo ruim por azar dele nas quartas de final contra a Holanda. O que eu penso é o seguinte, eu penso que é a mesmice.
2002, Felipão. 2006, Parreira. 2010, Dunga. 2014, Parreira e Felipão. 2018, Dunga de novo. Eu acho que a gente está andando em círculos. E eu acho que o Dunga pode ser e vai ser melhor do que essa última passagem do Felipão. Mas ele não apresenta nenhuma novidade. Assim como não apresentou nenhuma novidade, por exemplo, o Internacional. Vamos lá então de Série B do Brasileirão. O Vila venceu a primeira, 3-2 contra o Santa Cruz. Foi sábado, mas foi tão emocionante que a gente até repete como foi essa vitória do Vila. O dia 19 de julho vai ficar um bom tempo na memória do torcedor colorado. Ruim pelas brigas que aconteceram antes da bola rolar. A PM logo contornou a situação. Mas positivo, porque o Vila venceu ao estilo Vila de ser. O uniforme era novo e o time entrou disposto a passar por cima dos problemas que insistem em persistir dentro e fora de campo. O Colorado não se importou com a qualidade do Santa Cruz. Jamie, o novo escolhido para balançar as redes, teve essa gigante chance, mas no momento de chutar, se atrapalhou todo. Paulinho foi guerreiro, mostrou qualidade na jogada. Enquanto o Santa não ameaçava o goleiro Kleber, que voltou a ser titular, Jamie não aceitou perder aquela chance. Diferente desta vez, soube aproveitar. Depois do passe de Nenê Bonilha, deu um carrinho e o gol saiu. 1-0 para o Vila e o primeiro gol de Jamie com a camisa colorada. O grito, enfim, saiu da boca do torcedor colorado. O gol, no entanto, não garantiu o Vila na frente por muito tempo. Aliás, o gol serviu para acordar o Santinha e conseguiu o empate. A defesa do Vila deixou Pingo dominar a bola e fazer esse gol. Aliás, golaço de bicicleta. Vila Nova 1, Santa Cruz também 1. Com sede de mais gols, os dois times revezavam em chances. Tanto o Vila como o Santa mostravam dinamismo. Mas o Santa Cruz afobou e descontou no Jamie. O árbitro viu e marcou pênalti. Radamés, o capitão, foi quem bateu e fez o seu primeiro gol com a camisa colorada e o segundo do Vila. Novamente buscando reação, o Santa Cruz mostrou que estava vivo, assustou o Kleber Alves e o torcedor colorado. Léo Gamalho queria por tudo fazer o seu. Fez, mas não pôde comemorar, estava impedido. A capacidade de reação continuou e Kleber não pôde fazer nada ao ver Danilo aproveitando o seu rebote. Vila Nova 2, Santa Cruz também 2. No segundo tempo, os times voltaram a atacar. Pingo novamente apareceu na área do Vila, mas Vitor afastou. A trave e o goleiro Kleber Alves salvaram mais uma vez o time da casa. Danilo Pires cabeceou e no rebote, Léo Gamalho chutou, mas o camisa 1 evitou. Betinho, muito conhecido pelos torcedores do Vila, também teve a sua chance. Wesley, ex-Vila, também arriscou de longe. O domínio do time coral, no entanto, terminou aos 31 minutos, quando o time de Márcio Goiano conseguiu aproveitar uma das poucas oportunidades criadas no segundo tempo e voltou a ficar à frente no marcador, com gol de Paulinho. Vila Nova 3, Santa Cruz 2. Aprendendo com os erros do primeiro tempo, a equipe colorada administrou o resultado. O Santa Cruz sentiu e não conseguiu reagir para tentar um novo empate. E após 4 meses, o Vila voltou a vencer uma partida. A última foi contra o Grêmio Anápolis, com o mesmo placar, 3-2. Demorou, mas veio, hein, Cleison? Tá precisando, né, Pasqueta? E veio ao estilo Vila Nova, né? Aos trancos e barrancos, o time do Santa Cruz pressionando, mandando bola na trave, criando muitas oportunidades. O Vila foi lá, praticamente no segundo tempo, aquela chance, matou, acabou fazendo, é o contrário do que acontecia em outros jogos, onde o Vila até criava algumas oportunidades, bola na trave, não fazia, o adversário lá marcava. O Vila dessa vez conseguiu marcar, conseguiu vencer, precisava dessa vitória. Quem sabe ela tira um pouco esse peso que estava nas costas dos jogadores
e o time do Vila Nova possa agora fazer uma campanha regular, né, dentro dessa Série B e conseguir uma missão que é difícil nesse momento, que é tirar o time da zona do rebaixamento, viu, Pasqueta? Bom, sábado já tem um Sampaio Corrêa fora, o primeiro passo foi dado, André. E a conta do Vila é simples. 13 vitórias em 26 jogos. Tira o Vila do rebaixamento. 50% de aproveitamento. Isso. Não é uma coisa tão impossível assim. E pela campanha que o Vila fez até agora, é um aproveitamento até relativamente pequeno, né? Pelo que o Vila não produziu até agora. Pelo prejuízo que ele acumulou até agora. Né? Pelo prejuízo que acumulou até agora, então a missão não é tão difícil assim. Só que, se você não consegue uma vitória, aí o negócio já vai aumentando. Você passa a precisar de 14. Aí você passa a precisar de 14. Aí você não consegue outro, você passa a precisar de 15. Isso. É assim, aí o aproveitamento... Não é bem assim, porque depende dos adversários. Não, você continua dependendo do mesmo número de vitórias. Do mesmo número. Ah, sim, claro. 50% de aproveitamento. Só que aí, se você não consegue, aí já é 53%. Aí é 52%. Aumenta o percentual que você precisa. Isso. Aí, daí a pouco, se você não consegue, daqui a 4 rodadas, o seu percentual de aproveitamento vai ter que ser o do líder do campeonato. 90%. Do líder do campeonato. 65%, aproveitamento para subir. Então, aí a coisa já começa a ficar um pouco difícil, complicada. Então, o Vila vai ter verdadeiras decisões daqui para frente. Hoje essa situação, o Vila vive um momento, em termos de classificação, difícil, mas não impossível. Pelo que a gente já viu até agora, os times da Série B, todos parelhos, assim, você não tem aquela equipe disparada. Tem time que está aproveitando o melhor momento. Você vê um Joinville hoje aproveitando bem o momento, você vê um próprio Ceará aproveitando bem o momento, mas foram times que começaram a competição também tendo uma certa dificuldade. O Joinville até que nem tanto, ele alternou, mas sempre na parte de cima. Mas vai chegar um momento que ele vai ter dificuldade também. Então, nada impossível, apenas difícil, mas impossível não. Agora, por exemplo, o Vila, na minha opinião, jogou bem contra o Boa. Foram dois detalhes, né, do gol contra e o pênalti perdido. Poderia ter vencido o Boa. Perdeu por 2 detalhes a 0. 2 detalhes a 0 e teve e nesse jogo jogou bem, mereceu a vitória contra o Santa Cruz. Eu não acredito. Para mim o Vila será rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas é possível sim o Vila escapar. Bom, no próximo bloco tem tudo do Atlético e acompanhamos como foi também a reapresentação do Vila Nova hoje à tarde. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Qual a boa aí, André, do WhatsApp? Meu amigo Anderson mandou aqui, Anderson Rios mandou aqui, ó. De boas aqui, ó, vendo o Flamengo líder do campeonato. Dá o zoom aqui, Pipo, por favor. Olha só, é o Felipe Massa, vendo o Flamengo líder do campeonato. Anderson, lá da Suprema Pizzaria. Que faz que é pior, do Flamengo ou do Felipe Massa, hein? Nossa, que rapaz azarado, hein, gente? O do Massa é pior, ué. Nossa, ele é muito azarado. Azaradíssimo. Então, o Massa tem um carro com condição de brigar o companheiro dele pódio, tá chegando em todas, olha. Pelo pódio, ele não consegue. Tá azarado. Rapaz, é azarado demais, velho. O cara bate, bem sobra pra ele toda Além vez. Além de azarado, ele é meio pé de breque também. Porque o Flamengo a gente tem e o povo vai escalar expectativa que vai mudar. O povo vai escalar o jogador regular, né? Pra ajudar o Flamengo. Daqui a pouco... O Flamengo não dá sorte desse jeito, não. Isso aí é pro Fluminense, Será, Cleiton? Não dá, não. Esse tipo de sorte, não. Olha que a sorte foi do Flamengo, né? Esse tipo de sorte, se você computar os pontos perdidos, foi o Flamengo... o Fluminense terminou na frente do Flamengo. No ano passado. A sorte foi do Flamengo, da Portuguesa. Sorte foi do Flamengo. Vamos mudar de assunto. Reapresentação. Não, mas todo caso, um time que estava lá em cima na tabela de classificação caiu, esse é azar, ainda tirou ponto dele. Você imagina se fosse outra equipe, por exemplo, o Cruzeiro. O 16º foi o Flamengo. O Cruzeiro, aliás, o Fluminense teve esse mesmo problema em 2010, quando ele foi campeão brasileiro. Eles não tiraram pontos dele. Do mesmo jeito. Foi do mesma situação. Mesmo jogador suspenso? Mesma coisa, jogou suspenso, tudo. O grande procurador do tribunal, Paulo Schmidt, foi comunicado a tempo, mas ele falou, não, gente, vamos manter o resultado de campo, esse negócio de ficar mexendo no tapetão não dá na oportunidade. Esse negócio tem que prevalecer, é o resultado de campo. Aí no ano passado o pensamento foi outro. É isso aí. Reapresentação do Vila Nova, hoje à tarde lá no Oba, daqui a pouquinho tudo da vitória do Atlético.
Atrás de mais 3 pontos. É o que o elenco almeja para sábado diante do Sampaio Corrêa no Castelão. Os jogadores treinaram em 2 períodos nesta segunda. Pela manhã, treino físico e na parte da tarde um treino técnico. Rafinha, que estreou como lateral esquerdo no lugar de Cristiano, avaliou o seu desempenho contra o Santa Cruz. Foi bom em termos de vitória, né? O time estava precisando, fazia tempo que não ganhava, né? Isso aí acho que vai marcar uma arrancada nossa no campeonato. Acho que todo mundo vai buscar a vitória de jogo em jogo para a gente sair dessa situação. Eu senti bastante o ritmo de jogo, fazia tempo que não jogava, né? Isso aí é normal, mas agora é dar sequência para poder a gente encaixar, a equipe encaixar e continuar dando as vitórias para o Vila Nova. A última vez que o Vila jogou contra o Sampaio Corrêa foi fora de casa no ano passado, em novembro. Perdeu por 2-1 e ficou fora da disputa do título da Série C. O Sampaio Corrêa possui 5 vitórias, enquanto o Vila apenas 1. E mesmo diante desta desvantagem, Rafinha acredita que o time está no caminho certo. A questão de determinação tem que ser a mesma postura, né? Pegada, buscar a vitória o tempo todo. E questão tática, isso aí o Márcio vai trabalhar durante a semana e vai passar pra gente o que deve ser feito. Isso aí, sábado, 9 da noite, Sampaio Corrêa e Vila Nova. Sampaio que na última rodada venceu o Bragantino fora de casa por 1-0. E atenção para esse recado, quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Atenção, hein? Kit repelente off, 1 Kids 117 ml e 1 Cosmetic 117 ml também, R$ 24,90 a unidade. Loção hidratante Seftilation Johnson's 200 ml, R$ 5,45 a unidade. Goiabada Flon Pack predileta 300 gramas, R$ 1,27 a unidade. Desinfetante Politriz Pinho Plus de 1 litro e 750 ml, R$ 2,29 a unidade. Pera Red 1 quilo, R$ 3,25. Uva Benitaca ou Itália, a bandeja de 500 gramas, R$ 1,97 apenas. Banana prata, o quilo sai a 98 centavos. Cebola ou repolho verde, o quilo, 56 centavos. Melancia, 35 centavos o quilo. Açúcar cristal Ecoçúcar, o pacote, R$ 4,84 a unidade, o pacote de 5 quilos. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Temos aqui as imagens da vitória do Atlético 2-0 sobre o Luverdense. Gol do Júnior Viçosa e também do André Luiz. E o Atlético vem para 5 jogos em Goiânia. Aliás, daqui a pouquinho, viu, moçada? Vamos mostrar aqui a sequência de 5 jogos do Atlético. Daqui a pouco, pode deixar as imagens aí enquanto a gente comenta. Eu estou descombinando o combinado com os meninos aqui. É porque são 5 jogos, é uma sequência interessantíssima para o Atlético chegar nas cabeças da Série B. E jogou bem o Atlético, hein, André? Jogou bem de novo, né? O trabalho do Hélio dos Anjos parece que foi muito bem feito no recesso da Copa. O Atlético voltou encorpado, com alternativas de jogada, voltou um time rápido, um time seguro, um time com pegada. Gostei do Atlético nos 2 jogos. No primeiro jogo, do Avaí, o time teve algumas dificuldades, porque teve expulsão e tudo, outras circunstâncias da partida, mas nesse jogo o time se soltou um pouco mais. E a dupla de ataque funcionou, Cleison, com o Júnior Viçosa e o André Luiz. Sim, o Viçosa é um jogador que tem aquele faro de gol, né? Sabe aproveitar bem as oportunidades. E o André Luiz, um jogador que vinha já mostrando qualidade. Eu falava sobre isso, a capacidade dele. Era um jogador que eu tinha boas expectativas com a camisa do Atlético. E isso vem se confirmando. É um jogador de velocidade, um jogador muito participativo. Gosto de jogador que está o tempo todo ligado na partida, que está participando, enfim. Então, um jogador que vem se encaixando bem na equipe da Atleticana. E esse esquema que o Hélio montou no Atlético para jogar fora de casa, ele é muito bom. O Jorginho de novo jogou bem e ele num posicionamento aberto pela esquerda, que deu certo lá em Lucas do Rio Verde. Ele Exato. pelo lado esquerdo ali armou o time direitinho, deu muita opção. Ele fez isso no jogo também contra o Avaí. No segundo tempo caiu um pouquinho em função da movimentação. E o Jorginho também sentiu a pancada na perna, aquela que expulsou o rapaz do Avaí. Ele deu uma caída. Mas fato é que o Atlético jogou bem e venceu o Luverdense.
O André Isaac acompanhou a chegada da delegação, o Márcio falou sobre a vitória e o Júnior Viçosa também. Vamos ouvi-los. Muito bom, né? A gente estava precisando vencer e enfrentou uma equipe forte, conseguiu fazer um bom jogo e conquistar os 3 pontos. E o importante é que o atleta estava precisando disso, né? Porque vinha jogando bem, né? Sim, a gente vinha fazendo alguns jogos bem, mas infelizmente o resultado estava vindo. Esse último jogo a gente conseguiu jogar bem e conquistou a vitória. E agora daqui para frente? Tentar continuar assim, né? Marcando forte nos jogos para a gente tentar continuar vencendo para melhorar na tabela. Nessa competição não há bicho de 7 cabeças, não há nenhuma equipe muito acima do que a outra. Existe um equilíbrio muito grande e quem conseguir jogar melhor as partidas tem mais possibilidade de vencer. E hoje à tarde no coletivo, no treinamento, o último para o jogo amanhã contra o Oeste, 7h30 no Serra Dourada, o Arthur não voltou para o time, o Adriano mantido na zaga com o Lino e o Thiago Feltri foi a novidade na esquerda, no lugar do Vitor Oliveira. Foi a única mudança que fez o Hélio. Então o time para amanhã deve ser Márcio, será, né? Márcio, Jonas, Adriano, Lino e o Thiago Feltri. O meio-campo do Atlético ele mantém o Pedro Bambu, Marcos Vinícius, Pedro Bambu, Sorriso e Jorginho, André Luiz e Viçosa. O Atlético pega o Oeste aqui amanhã, 7h30. É um castigo pro Arthur, né? Praticamente, um puxão de orelha, né? Até porque também o Adriano não complicou. O Adriano ele entrou bem na lá partida, em Florianópolis e ontem de novo. Pois é, jogou bem no sábado contra o time da Luverdense, do Luverdense. Então, um jogador que não complicou. E o Arthur, ele acabou na partida de Florianópolis complicando a situação do Atlético. Né? Um pênalti, assim, uma jogada boba, uma jogada sem necessidade. Né? Não precisava daquela situação, até porque ele já tinha cometido uma falta anterior, de se expor naquele risco todo ali, né? E acabou sendo expulso, que de certa forma prejudicou o rendimento do Atlético. O Hélio dos Anjos viu que o Adriano entrou bem, então uma oportunidade. A bobeira do Arthur e o bom momento que viveu o Adriano, nada mais justo do que deixá-lo como titular. O Hélio foi coerente, né? Coerente. Não há argumentos para defender a titularidade hoje do Arthur no Atlético. Então, dá para entender o que ele fez. Agora, sobre o Thiago Feltri, o recesso da Copa, que ele tem aproveitado bem. Mas ele se machucou. É porque o Thiago Feltri, antes da Copa, estava muito mal. E você quer saber, André? Já chegou a perder eu não posição. mexeria no zagueiro improvisado ali, não. Eu também não. No Vitor Oliveira. Só que o Hélio deve estar vendo alguma coisa que a gente não viu nos treinos. Não, mas então ele pode estar se destacando nos treinos, pode estar bem fisicamente e etc. E ele ataca mais, velho. É um jogador mais ofensivo. Até vai jogar no Serra Dourada. Ele precisa pressionar o Oeste. Então, o Vitor é um jogador que ajuda mais na parte defensiva. Até acredito que se fosse fora de casa, mais uma partida, e até com um grau de dificuldade, como foi essa contra o Luverdense, que o Atlético obteve um baita de um resultado. Porque o Luverdense é um time que vem jogando bem. Então, se fosse dessa forma, talvez o Hélio até pensasse em não mexer. Mas como o jogo é no Serra Dourada, e outra coisa que você colocou, ele tá vendo o Thiago Feltri treinar, o Thiago Feltri, em termos ofensivos, é até covardia comparar o garoto, que é zagueiro e tá improvisado, e até não vem complicando, com o Thiago Feltri. Não, mas o Thiago Feltri não tem vem dificuldade. Ele tem jogado direitinho. Exatamente, jogando certinho, na parte defensiva, né? Mas agora, ofensivamente não existe. O Thiago Feltri ofensivo é daquele Thiago Feltri da outra vez que veio pro Atlético. Mas até, André, pouco antes da Copa, os 2 últimos jogos do Atlético, antes da parada da Copa, o Thiago Feltri vinha numa crescente. Eu acompanhei esses jogos do Atlético, eu não achei o Thiago Feltri abaixo. Pra gente ir pro bloco aqui, Cleison, os 5 jogos do Atlético em casa, gente, que coisa linda. Amanhã contra o Oeste, depois pega o Náutico aqui sábado, clássico contra o Vila, ele não é mandante, mas é em casa. Ceará aqui e Paraná aqui. O Atlético só pega um time que está bem, que é o Ceará, que é o líder. O restante está pior que ele. Todo mundo pior que o Atlético. O Náutico, o Vila, o Paraná, o Oeste, a zona do rebaixamento. 5 jogos, 15 pontos em disputa, é para ir lá para cima, hein? Dá para ir para as cabeças. 5 jogos aqui, pô. Ficar um bom tempo sem viajar, treinando o time, porque hoje em dia reclamam muito disso, né? Perder um dia viajando e tal. Ó, ninguém nessa Série B vai ter uma chance como o Atlético agora. Ninguém. O negócio é assim, ó, tá aqui de bandeja pro Atlético. E ainda teve uma gordurinha que ganhou um jogo fora de casa. Rapaz, você soma esses 5 pontos aqui,
dá ao Atlético a chance dele saber o que ele precisa de dar uma administrada, né, Cleison? Para a segunda fase do campeonato. Que agora ele está no momento, vencer, acumular. Depois ele vai ter a ideia clara do que ele precisa. Esses 5 jogos... Porque já vai estar terminando o primeiro turno. Com aproveitamento bom nesses 5 jogos, entra no G4. E aí, se virar o turno no G4, estatisticamente, e o Cleison sabe disso, os times que viram o turno no G4, eles têm grande chance, na maioria das vezes, eles terminam o campeonato no G4. No máximo sai um. No máximo sai um. Dos 4, no máximo sai um. E sem querer ser geralmente desagradável, é isso aí. E sem querer ser desagradável já sendo, se der uma empacada também nesses 5 jogos em casa, aí meu amigo, haja coração. Porque aí no retorno vai ser o contrário, praticamente. Não vai ser com ao relação ao Oeste, falo isso. Porque o Oeste é um jogo atrasado e encaixou nisso aí, mas aí vai ser a situação. Eu falo da fofoca no Atlético. E se não ganhar a maioria, crise, dinheiro, fofoca. Troca treinador, jogador. Porque lá tem isso. O povo lá acha ruim. Mas não vai acontecer isso não. Não, porque do jeito que tá jogando, do jeito que tá, tomara. Se não acontecer nada de errado, se a diretoria der condição fora de campo, isso é importante para o trabalho do Hélio, para a sequência do trabalho. Nada que venha desconcentrar o Atlético vai aproveitar bem esses 5 jogos. No próximo bloco tem mais. A reta final do programa e tem mais mensagens também. Aqui, ó, mensagens. Pasquetto, você acha que o Tony agiu errado pedindo para sair do Vila? Abraços, Rosana. Rosana, para mim ele agiu errado em ter entrado com a ação e ter jogado no outro dia. Agora ele está certo em ir atrás dos direitos dele. É direito do trabalhador, não é só do Tony, não. Aliás, até o Rony esses dias colocou o Vila na justiça. Claro. Né? Concordo 100% com você. É desse jeitinho, desse modelo mesmo. Ninguém pensa 2 vezes antes de ir atrás dos seus direitos. E a Lei Pelé, ela coloca essa questão de FGTS, de INSS, por quê? Porque jogadores, Rosana, por exemplo, como o Roberto Oliveira, como o Luiz Dário, jogaram 10 anos no Vila Nova, aí não tinha essa lei, aí chegaram no final lá, vou lá resgatar meu FGTS, não tinha nada depositado lá. E como é que faz para receber? Um abraço. Os jogadores ficavam na saudade. Então, colocaram esses itens na lei para que os jogadores recebessem o FGTS, senão nenhum clube pagava. Um abraço aqui para o Celilton de Hidrolândia, está nos assistindo. Boa noite a todos. André, sou fã dos seus comentários. Me diz quem é o pior, Seleção Brasileira, Vila Nova, Flamengo, Felipe Massa. Estou sofrendo aqui, viu? Bilmar Pires, setor Norte Ferroviário. O que é pior, André? O pior do momento é o Flamengo, mais azarado é o Felipe Massa. Nossa, Felipe Massa é esquisito. Vamos contratar ele, Gilson, senador Canedo. Fabiano Xavier, boa noite, Pasquetto. O Atlético e o Sampaio estão contando com 3 pontos já contra o Tigrão. A casa deles vai cair. Ei, rapaz. Pasquetto, em 2010 o Vila somou 7 pontos em 15 jogos. Era o saco de pancadas da Série B. Reagiu ainda no primeiro turno e conseguiu fugir do rebaixamento. Podemos comparar aquele ano com este? Rafael Campos. Foi assim mesmo? O Vila conseguiu 6 vitórias consecutivas. Pois é, mas somou 7 pontos em 15 jogos? Eu não tenho exatamente. Talvez ele tenha pesquisado. Eu não tenho esses números de cabeça, mas foi mais ou menos isso mesmo. Se o Vila tinha uma situação bem... Se o Vila conseguir Eu me recordo que o Vila teve 6 vitórias consecutivas para reagir. Giovanni de Jardim Petrópolis. Lembra quando eu falei que meu pai só ia sair do quarto quando o Vila ganhasse? Ele saiu, graças a Deus. Beleza, passou um tempinho lá, hein? Rapaz, coisa boa, hein, Giovanni? Beleza. Só do descanso. Tava igual um urso invernado lá. Coisa banho de sol agora, tirar aquela nhaca. Fazer umas caminhadas. Respirar um pouquinho de ar. Se bem que o ar não tá muito bom para respirar, né? Coisa boa. Classificação Série B. Não pode voltar pro quarto se o Vila não ganhar sábado. Ceará é o primeiro, América Mineiro o segundo, Joinville o terceiro e o Luverdense é o quarto. De 24 a 21 ali. O Vasco é só o 8º. O Atlético é o 14º com 13 pontos, um jogo a menos. Se o Atlético vencer, pode ir a 12º, aí tem que ver o saldo de gols do Santa Cruz, né? Isso. Se o Atlético vencer amanhã. Zona do rebaixamento, Oeste, Paraná, Bragantino e Vila Nova. Mas com certeza o Atlético passa Santa Cruz, porque o Santa Cruz ele teve 7 empates consecutivos. O Santa Cruz tem poucas vitórias, o Atlético tem mais vitórias que o Santa Cruz. Então, independentemente de saldo de gols, vencendo,
sem ver a classificação, mas eu tenho certeza que o Santa Cruz tem menos vitória que o Atlético. Tem mensagem aí, André? Abraço? Ou não? Daqui a pouquinho tem abraço. Tá mexendo com o WhatsApp, né? Daqui a pouquinho não vai dar tempo, aqui, ó, o programa tá terminando. Um abraço pro Rodrigo Bueno acompanhando o programa e também para o Dalmo Mendes. Tá ligado? Torcedor do Vila Nova, tá muito feliz com a vitória do Tigrão. Um abraço, Dalmo. Em tempo, o Craque empatou nesse fim de semana 2-2 com o Salgueiro, tava vencendo 2-0 lá no Agreste. O povo não recebe lá tem 5 meses. A Napolina venceu o Itaporã fora de casa 1-0, gol do Rafael Luz, Série D. A Rubra tem tradição de Campeonato Brasileiro. E o Goianésia perdeu por Operário em casa, 2-0. A Napolina grupo A5, Goianésia grupo A6 da Série D. É isso aí. E o Craque é zona do rebaixamento. E eu acredito na Rubra nesse campeonato. Você acredita? Acredito sim. Então beleza, um abraço, André. Um abraço, Pasqueto. Falou, Cleison. Falou, Pasqueto, um abraço. Gente, um abração, muito obrigado para quem mandou as mensagens. Amanhã a gente volta, hein? Com muito mais aqui na PUC TV. Valeu!